Olá, eu sou a Rayara Morisson, nutricionista do Espaço Viver Bem da Unimed Campus, e hoje mais uma vez nós vamos falar sobre a forma correta de armazenar e conservar os alimentos, e dessa vez eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre o processo de congelamento, as suas vantagens e os cuidados que a gente também precisa ter para que esse processo tenha um maior aproveitamento. Então, o processo de congelamento é muito interessante, né, para a gente conservar os alimentos, para que eles não amadureçam, né, tão rapidamente. E a gente também consegue preservar boa parte da sua composição nutricional, as suas vitaminas, minerais, e também acaba sendo uma alternativa muito interessante para a gente economizar. Porque além de evitar os desperdícios, a gente pode também, por exemplo, aproveitar promoções do supermercado e comprar uma quantidade maior de alimentos, né? Ou também fazer isso com os alimentos em safra. A gente sabe que os alimentos em safra são mais nutritivos, muitas vezes têm um menor teor de agrotóxicos, então a gente também consegue aproveitar mais esses alimentos na época e chegando em casa a gente congela uma parte deles para utilizar ao longo do tempo. Então, o processo de congelamento também é muito simples, mas tem algumas dicas que são muito importantes. Primeiramente, quais são os alimentos que a gente não deve congelar? Então, se você tem o objetivo de congelar, por exemplo, frutas e folhas para consumir in natura depois do descongelamento, a gente não recomenda, porque elas não respondem bem ao processo de descongelamento. Então, elas ficam com uma modificação na sua cor, na sua textura e no seu sabor. Então, por exemplo, se você quiser congelar a banana e comer ela assim, naturalmente, né, descascar e comer depois de descongelada, infelizmente não vai ser possível, né, depois do processo de descongelamento, porque ela não vai responder muito bem. Ela vai ter uma modificação aí na sua estrutura. A mesma coisa se você quiser, por exemplo, congelar folhas para depois do descongelamento utilizar numa salada. Então elas vão ficar murchas, não vão ficar aquelas folhas crocantes como geralmente a gente deseja. Agora, se você quiser congelar esses alimentos para utilizar em preparações, então bater um suco ou utilizar numa receita específica, de repente utilizar a banana para fazer um sorvete, é recomendado. Só não é recomendado se você quiser descongelar e consumir in natura. E aí, no caso dos legumes, para a gente congelar e manter também as suas propriedades nutricionais, né, e todas as suas características de cor, sabor e textura, a gente recomenda que antes do processo de congelamento, a gente faça o branqueamento, que nada mais é do que levar esse alimento a uma temperatura um pouco mais alta, por cerca de 1-2 minutos, né? Não é tempo suficiente para que ele cozinhe, e logo depois nós vamos tirar esse alimento e colocar em um recipiente com água fria, né? Se possível com gelo, até que ele refrigere novamente. E aí, depois desse processo de branqueamento, nós vamos secar esse alimento para que não formem cristais de gelo durante, né, o processo de congelamento, e ele já está pronto para ser congelado. Em relação aos recipientes, né? Então, o que a gente vai utilizar para congelar esses alimentos? Existe, por exemplo, potes, né, de vidro com fechamento hermético, que tem essas travas, né? Que também são bem recomendados para não deixar que esse alimento, durante o tempo que ele vai ficar congelado, tenha um contato, né, uma exposição a essa temperatura mais fria do congelador. Mas você também pode armazenar em sacos de polietileno, né? Desde que também, antes de congelar, você retire todo o ar que esteja presente dentro do saquinho. Então agora eu vou exemplificar para vocês como fazer, né, um processo correto de como congelar, e depois a gente vai falar sobre como descongelar corretamente os alimentos. Então, se você for utilizar um recipiente de vidro, é importante que você cubra esse recipiente com o alimento até a borda, pelo mesmo motivo que é recomendado a gente retirar o ar, né, dentro do saquinho de polietileno, para que ele não tenha contato com esse ar frio e acabe de certa forma prejudicando o resultado do congelamento. Então agora nós vamos preencher com a banana, e é legal também que antes de levar ao congelador, você coloque etiquetas, identificando qual é o alimento que está congelado e também o dia que você realizou esse congelamento,
porque por mais que eles tenham uma boa durabilidade, eles têm um prazo de validade, que depende para cada alimento, mas gira em torno de 3 a 6 meses. Então é importante fazer essa identificação para você acabar também não perdendo o alimento dentro do congelador. Outra dica importante também é o estado que esse alimento vai estar na hora do congelamento. Então, congelar o alimento preserva ele exatamente como ele está. Não vai melhorar e nem amadurecer esse alimento. Então é importante que ele esteja, numa condição própria para o seu consumo como você deseja. Foi basicamente o que eu fiz com a banana. Agora a gente vai tampar, eu vou etiquetar, identificando que é a banana com a data de hoje. E depois, quando eu quiser descongelar, eu posso fazer por 2 processos, Eu posso descongelar esse alimento direto na preparação, que vai ser o caso, por exemplo, da banana, se eu quiser bater no liquidificador, numa fruta ou no sorvete, ou no caso de outros alimentos, como por exemplo os legumes, que dá pra gente utilizar depois de descongelado de outras formas, a gente pode descongelar dentro da geladeira. Então esses 2 cuidados evita de que depois do descongelamento esse alimento não esteja em boas condições para o consumo. Finalizando mais um vídeo da nossa sequência de como preparar corretamente os alimentos. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o cozimento. De que forma a gente pode cozinhar os alimentos para evitar grandes perdas nutricionais. Eu espero vocês até lá!